Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 10 de novembro. Agora na Espanha são 11 horas e 57 minutos. No Brasil, 7h57 da manhã. Gente, o nosso candle aqui no semanal, ele tá com cara e cheiro de fundo. Vocês vejam que essa agulhada aqui tá promovendo esse padrão aqui do fundo pandêmico. Aqui na pandemia, no auge, ó, a gente fez uma agulhada que desafiou a última lower. Aqui, como a gente já estava abaixo da última lower, a gente deu uma mega agulhada que tá com cara de fundo. Na verdade, ontem eu tinha envolvido esse martelinho aqui, mas acontece que ele chegou aí mais fundo do que o inicialmente prognosticado. Vocês vejam que a gente chegou a fazer a mínima ontem em 15.588. Indo para nossa banda de VWAP mensal, vocês lembram que eu avisei que a gente não podia perder a lower aqui da grande banda do mês 6 de 22? Que tá exatamente, a lower tá exatamente em 15.686. Olha o fundo de ontem. Ficou em 15.588. Foi naquele patamar da lower. Se avançasse um pouquinho mais, estava descaracterizado esse engolfamento, justamente porque a lower da nossa banda de VWAP do mês 11 de novembro, que a gente ainda está desenhando, ia acabar esgarçando para além da lower da grande banda do mês 6. Ou seja, o engolfamento ainda permanece vigente. Nesse momento, o ativo está um pouquinho abaixo da lower do mês 11, mas é muito provável que a gente retorne. No gráfico diário, ficou muito feio, mas agora a probabilidade da gente promover um engolfamento a partir do candle de amanhã aumenta exponencialmente porque os fundos estão ficando ascendentes. Esse Morobuzu que a gente criou ontem já trouxe o irmãozinho, que é o Morobuzuzinho de hoje, mas a chance de haver um engolfamento a partir de amanhã aumenta exponencialmente. Tá parecendo que isso aqui no final vai criar um W. No nosso gráfico intraday, a gente está um reloginho, basicamente depois de toda aquela corretiva de ontem, a gente bate na upper, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, deu uma leve esgarçada aqui na upper, voltamos para VWAP, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC hoje vai ficar literalmente acumulando como um reloginho suíço. E na seara fática só se fala no mega crash da FTX. O colapso da FTX afeta até mesmo o Joe Biden. Na reta final das eleições, acontece essa hecatombe nuclear envolvendo a FTX. Ele, inclusive, o Bankman-Fried, havia prometido doar US$ 1 bilhão para a campanha do Joe Biden, mas enfim, ele afirmava que iria ser um bilionário filantropo, só que hoje ele saiu da lista de bilionários e pode terminar na cadeia, o Bankman-Fried, porque ele alavancava recursos dos clientes. Gisele Bündchen e Tom Brady também foram fortemente afetados pelo colapso da FTX. Ela e o marido aceitaram ações da FTX em troca de uma mega campanha publicitária. A avaliação do mercado é que eles teriam perdido algo em torno de US$ 200 milhões. E a exchange Crypto.com suspende saques na blockchain Solana devido à queda brutal no preço dos ativos. Seria outra exchange em apuros? Eu acredito que não, mas vamos ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa da Bloomberg, FTX alerta sobre falência e precisa de um resgate de US$ 8 bilhões para fazê-la voltar para o game. E na corrida para o Congresso norte-americano, a Câmara Federal norte-americana já é republicana. A disputa acirrada está pelo Senado. Nesse momento já tem 48 cadeiras democratas e 48 cadeiras republicanas. Daqui a pouco a gente vai saber se efetivamente os republicanos vão controlar as duas casas, porque a Câmara Federal já é sim republicana. E a China está expandindo absurdamente o destacamento de tropas no exterior, cumprindo o que ficou decidido no conclave do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, aquele em que o Hu Jintao foi expulso, escoltado, sob aquela imagem sombria do Xi Jinping.
ficou definida a expansão de ativos militares implantados no exterior para cumprir a nova missão de dominação geopolítica mundial da China. É o novo normal. Nesse cenário bizarro, a BTC também está muito volátil, nesse momento a 16.405, o que parece aqui no gráfico das bandas de VWAP mensal, que é que a gente respeitou religiosamente a lower da grande banda do mês 6 de 22. Se a gente perder a lower, se a gente fizer um fundo que desafie essa agulhada para 15.588, 15.588, se a gente perder esse fundo da agulhada de ontem, 9 de novembro, aí com certeza isso aqui vai evoluir para uma canaleta virtual de baixa. Se a gente mantiver o respeito a esse fundo, a essa agulhada de ontem, dia 9 de novembro, aí o grande engolfamento do mês 6 de 22 segue no game, então esse padrão de fundo continua no game. Na prática, a gente fez um irmãozinho gêmeo para essa agulhada aqui de junho de 22, e isso aqui pode evoluir para um grande W. Vamos ver como vai ficar. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.